7 profecias do livro de Isaías estão se cumprindo diante de nossos olhos. O mais alarmante não é apenas o fato de estarem se realizando com precisão histórica, mas sim que a maioria das pessoas passa por esses sinais todos os dias sem perceber o que realmente significam. Vivemos em uma geração acelerada, saturada de informações, onde acontecimentos extraordinários se tornaram comuns aos nossos olhos. Aquilo que deveria nos levar à reflexão profunda acaba sendo tratado como apenas mais uma notícia. No entanto, quando observamos a história à luz das Escrituras, percebemos que nada do que está acontecendo é aleatório. O retorno de Israel à sua terra, desertos que passaram a produzir vida, uma língua considerada morta que voltou a ser falada, Jerusalém no centro das atenções globais e uma crise moral sem precedentes entre as nações formam um quadro claro. As palavras de Isaías não ficaram presas ao passado. Elas descrevem, com precisão impressionante, o tempo em que estamos vivendo agora. Diante desse cenário, surge uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Estamos testemunhando o cumprimento final do que Isaías anunciou séculos atrás? Neste vídeo, vamos percorrer cada uma dessas profecias com calma, analisando fatos históricos, dados observáveis e conexões proféticas. Não se trata de especulação, mas de uma leitura atenta da história. Fique comigo até o final, porque a última profecia está se cumprindo silenciosamente, longe dos holofotes, e quase ninguém está falando sobre ela. Profecia número 1. O deserto voltaria a florescer. Quando Isaías anunciou que o deserto se alegraria e floresceria, ele falava em um contexto de ruína espiritual e moral. Judá vivia tempos de injustiça, idolatria e medo. O povo havia se afastado da aliança e depositado sua confiança em alianças humanas, não em Deus. Mesmo assim, em meio a esse cenário de colapso, Isaías proclamou uma promessa extraordinária. Terras áridas se transformariam em regiões férteis. Não era uma alegoria espiritual, mas uma transformação concreta, visível e geográfica. Durante séculos, regiões como o Neguev e o Vale do Aravá foram consideradas impróprias para a agricultura. Especialistas afirmavam que a escassez de chuvas tornava qualquer tentativa de cultivo inviável. Fotografias do início do século XX mostram um solo seco, pedregoso e praticamente sem vida. Tudo começou a mudar com o retorno do povo judeu à sua terra. A necessidade levou à inovação. Tecnologias avançadas de irrigação, dessalinização da água do mar e reaproveitamento de águas residuais transformaram completamente a paisagem. O que antes era visto como impossível tornou-se realidade. Hoje, essas regiões produzem frutas, legumes e flores exportados para dezenas de países. Além disso, todos os anos, após as chuvas sazonais, vastas áreas do deserto se cobrem de flores silvestres. Uma imagem que ecoa diretamente a expressão profética: florescerá como a rosa. O deserto não desapareceu, mas deixou de ser estéril. Ele se tornou um sinal visível de que a profecia entrou em movimento. Profecia número 2. Israel restaurado como nação. Isaías declarou algo sem precedentes. Uma nação nasceria em um único dia. Não por meio de um processo lento ou gradual, mas de forma súbita, visível e histórica. Durante quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação soberana. Nenhum outro povo na história passou tanto tempo disperso e conseguiu retornar como Estado reconhecido. Ainda assim, em 14 de maio de 1948, Israel foi oficialmente proclamado uma nação. O mundo assistiu. O evento foi debatido nas Nações Unidas, votado e reconhecido internacionalmente. Poucos minutos após a declaração de independência, grandes potências já reconheciam um novo Estado. Exatamente como Isaías havia descrito. Essa restauração não ocorreu em silêncio. Foi acompanhada por guerras imediatas, oposição internacional e questionamentos constantes. Ainda assim, a nação permaneceu. A preservação de Israel em meio a ataques contínuos reforça outra declaração profética: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Profecia número 3. O retorno do povo à sua terra. Isaías não falou apenas da terra, mas do povo. Ele descreveu um retorno global, vindo dos 4 cantos da terra. Antes mesmo da diáspora acontecer, o profeta já previa que ela ocorreria e que, um dia, seria revertida. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, o povo judeu foi espalhado pelo mundo. Comunidades surgiram na Europa, África, Oriente Médio, Ásia e, mais tarde, nas Américas. Historicamente, povos sem território, soberania e língua viva costumam desaparecer em poucas gerações. Isso não aconteceu com Israel. O retorno começou de forma concreta no século XX. Após a fundação do Estado,
Foi criada a lei do retorno, garantindo a todo judeu o direito de voltar à sua terra ancestral. Ondas sucessivas de imigração ocorreram, do Oriente Médio, da África, da Europa e da antiga União Soviética. Hoje, mais de 7 milhões de judeus vivem em Israel. Pela primeira vez desde os tempos bíblicos, a maior concentração judaica do mundo está novamente em sua própria terra. Não por conveniência econômica, mas por identidade e promessa. Profecia número 4. A inversão moral das nações. Isaías também alertou para uma crise profunda na consciência humana. Um tempo em que o bem seria chamado de mal e o mal de bem. Não se trataria apenas de pecados individuais, mas de uma inversão coletiva de valores. O problema não é a existência do mal, mas sua redefinição. Quando a linguagem muda, a consciência muda. O que antes era visto como errado passa a ser celebrado. O que antes era virtude passa a ser ridicularizado. Esse cenário se tornou cada vez mais visível no mundo moderno. Verdades absolutas foram substituídas pelo relativismo. A moral deixou de ser transcendental e passou a ser definida pelo consenso cultural. Isaías descreveu esse colapso moral como um sinal claro de que algo maior estava se aproximando. Uma sociedade que perde sua bússola moral perde também sua estabilidade. Profecia número 5. O orgulho humano e o colapso dos sistemas. O profeta também anunciou uma era marcada pela autossuficiência extrema. Sistemas humanos funcionariam como se Deus fosse irrelevante. Cidades, economias e estruturas consideradas inabaláveis seriam expostas em sua fragilidade. A história confirma esse padrão. Impérios ruíram. Sistemas econômicos colapsaram. Instituições perderam legitimidade. O progresso sem humildade se transforma em vulnerabilidade. Isaías não condena o desenvolvimento humano, mas alerta sobre a exaltação do homem acima de Deus. Quando isso acontece, o colapso deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência inevitável. Profecia número 6. Jerusalém no centro das atenções globais. Na época de Isaías, Jerusalém era uma cidade pequena, sem importância imperial. Não havia razões políticas ou econômicas para que ela se tornasse relevante mundialmente. Ainda assim, o profeta afirmou que Jerusalém se tornaria um ponto de convergência das nações. Hoje, nenhuma outra cidade concentra tantas tensões políticas, religiosas e diplomáticas. Decisões envolvendo Jerusalém provocam reações imediatas no mundo inteiro. A cidade se tornou um termômetro espiritual e geopolítico. Não por acaso, mas por profecia. Profecia número 7. A restauração da língua. Isaías também anunciou a restauração da identidade completa do povo, incluindo sua língua. O hebraico deixou de ser falado por quase 2000 anos, sobrevivendo apenas em textos religiosos. Linguisticamente, línguas que deixam de ser faladas desaparecem. No entanto, o hebraico foi revivido. Hoje é uma língua moderna, usada em ciência, tecnologia, educação e governo. Não há precedente histórico para isso. Uma língua considerada morta voltou a ser nacional. O povo recuperou sua voz. Conclusão. Quando observamos todos esses sinais juntos, o cenário se torna inegável. O deserto floresceu. A nação foi restaurada. O povo retornou. Jerusalém se tornou central. A língua reviveu. E o mundo mergulhou em confusão moral. Isaías não falou por acaso. Ele descreveu um processo que a história confirmou passo a passo. Se Deus cumpriu com precisão o que anunciou há mais de 2700 anos, Ele também cumprirá o que ainda está por vir. Obrigado por permanecer até o final. Se este conteúdo falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe. Pessoa com as mãos postas, fogo livro aberto.